Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A senhora Thompson passou a vida inteira naquela casa. Cada tijolo, cada parede carregava a marca de suas alegrias e tristezas. Foi ali que ela criou seus filhos, os consolou após as mágoas da infância e onde o riso de verão ecoava até altas horas da noite no jardim. A casa era mais do que apenas uma construção, era um santuário, um livro aberto de memórias que só o coração podia ler. Mas o tempo cobrou seu preço. Após uma longa doença, a senhora Thompson faleceu tranquilamente em seu quarto, cercada por fotografias e lembranças de família. Seus filhos, embora tristes, concentrarão-se principalmente na perspectiva da herança. David pensou em suas dívidas, Lisa em sua carreira e Mark em seus sonhos não realizados. A perda da mãe logo foi ofuscada pelos cálculos sobre o que poderiam receber da casa. Na vizinhança, os vizinhos cochichavam. Ela era uma mulher tão doce. Como podem os filhos ser tão indiferentes? Mas ninguém sabia quantas mágoas reprimidas, ciúmes e arrependimentos não expressos pesavam sobre os ombros das 3 crianças. Quando o tabelião chegou para finalizar a venda, as crianças apareceram com uma mistura de nervosismo e excitação. As paredes silenciosas pareciam observá-las, testemunhas mudas de uma traição iminente. Memórias haviam se acumulado ali, mas agora seriam apagadas, vendidas ao maior lance, como se toda a história de sua mãe não passasse de um mero objeto. O que eles não sabiam, porém, era que a casa, fiel ao seu passado, guardava um segredo. Num canto esquecido, sob o assoalho da sala de estar, um pequeno baú aguardava. Dentro dele havia uma carta, escrita com a caligrafia trêmula, mas firme da senhora Thompson, e um objeto que ninguém deveria descobrir cedo demais. Aquele baú era o último desejo da mãe deles, um aviso, um tesouro e talvez, a justiça que ela mesma não podia mais reivindicar. E enquanto as crianças se afastavam, indiferentes ao que deixavam para trás, a casa permaneceu de pé, silenciosa, mas viva, pronta para revelar a verdade. O sol mal havia nascido quando David, Lisa e Mark empurraram as últimas caixas para fora de casa. Os vizinhos os observavam em silêncio, alguns com pena, outros com raiva. Mas as crianças, absortas em seus celulares e em suas discussões sobre dinheiro, pareciam alheias a tudo. O jardim, antes cuidado pela mãe, agora estava coberto de folhas secas e galhos quebrados. O balanço enferrujado rangia ao vento, como se protestasse contra a partida da família. As crianças passaram sem sequer olhar. Para elas era apenas um lugar, não um santuário. Assim que a casa foi vendida, eles foram embora, deixando o baú da mãe e suas lembranças intactos. Mas o chão da sala de estar, sob um discreto alçapão, ainda escondia a caixa secreta. Uma carta cuidadosamente dobrada e um pequeno objeto brilhavam fracamente lá dentro, à espera de serem descobertos. Algumas horas depois, os vizinhos notaram um fenômeno estranho. Luzes pareciam piscar atrás das janelas da casa vazia. Alguns pensaram que era uma falha na instalação elétrica, outros sussurraram que era o fantasma da senhora Thompson, incapaz de deixar sua casa. Enquanto isso, as crianças, absortas em suas contas bancárias e em suas vidas agitadas, estavam longe de suspeitar que o que haviam deixado para trás era mais do que apenas uma lembrança. A casa, silenciosa e imóvel, estava pronta para lembrá-las de que algumas histórias não podem ser vendidas nem esquecidas. E ao cair da noite sobre a vizinhança, o baú secreto emitiu um brilho dourado tênue, quase imperceptível, como se a própria casa prendesse a respiração, pronta para revelar a verdade àqueles que ousassem retornar. Poucos dias após a venda, David, Lisa e Mark pensaram que tudo estava resolvido. O dinheiro estava em suas contas, as dívidas quitadas e a casa não passava de uma lembrança distante. Mas foi aí que os problemas começaram. David estava voltando para casa naquela noite quando recebeu um telefonema estranho. Um vizinho explicou que barulhos vinham da casa da mãe deles, agora vazia. Rangidos, passos apressados, como se alguém estivesse andando pela sala de estar. Ele riu nervosamente, convencido de que era a imaginação do velho vizinho. Enquanto isso, Lisa percebeu que seus pertences pareciam desaparecer ou ser movidos de lugar em seu apartamento. Certa manhã, sua joia favorita, um colar de pérolas que sua mãe lhe dera, estava no parapeito da janela, embora ela o tivesse guardado na gaveta. Ela sentiu um arrepio e um desconforto inexplicável. Mark, o mais pragmático dos 3, começou a ter sonhos estranhos. A casa da mãe, como era antes, aparecia em seus sonhos, com a mãe implorando silenciosamente para que ele voltasse. Cada vez que acordava, sentia uma presença, como se alguém o observasse das sombras.
Certa noite, movidos por uma preocupação que preferiam ignorar, os 3 filhos foram até a casa. A porta estava trancada, mas pela janela, vislumbraram algo estranho. Uma luz dourada tremeluzia na sala de estar. Curiosos e aterrorizados ao mesmo tempo, entraram e viram o chão perto da lareira ligeiramente levantado, como se alguém o tivesse movido. Era o cofre. Eles nunca tinham visto antes e, no entanto, ela sempre estivera ali, escondida sob a madeira por anos. Por cima, a carta da mãe brilhava fracamente à luz da lamparina. Tremendo, eles a abriram. A carta dizia: Meus filhos, o dinheiro não compra amor nem respeito. O que vocês deixaram para trás é muito mais precioso do que imaginam. Este baú contém algo que vocês jamais deveriam ter vendido ou ignorado. A verdade os aguarda, mas não será doce. Naquele instante, uma brisa fria invadiu a casa. As crianças compreenderam que a casa ainda não havia terminado de falar, e que o que elas pensavam ser um simples abandono logo se tornaria uma lição que jamais esqueceriam. David, Lisa e Mark ficaram paralisados diante do baú. Cada um sentia uma mistura de medo e curiosidade. A madeira antiga rangeu quando levantaram a tampa. Lá dentro, descobriram uma pequena caixa de metal, adornada com delicadas gravuras, e a carta da mãe sobre ela. David pegou a carta e leu-a em voz alta. Meus filhos, o que vocês estão prestes a ver não é apenas um objeto, mas um testemunho de toda a nossa família. O que vocês ignoraram pode mudar suas vidas para sempre. Ao abrirem a caixa, encontraram uma série de documentos, fotos, diários e um pequeno pingente em forma de chave. As fotos mostravam momentos que eles nunca tinham visto, sua jovem mãe ajudando famílias necessitadas, protegendo vizinhos e, sobretudo, um homem misterioso aparecendo em várias fotos com ela, que parecia estar ligado a segredos de família há muito enterrados. Então Lisa pegou o pingente e notou um pequeno compartimento dentro dele. Ao abri-lo, descobriram um microfilme cuidadosamente enrolado. Mark, animado mas nervoso, desenrolou-o e viu informações confidenciais. Sua mãe havia se envolvido em assuntos importantes, ajudando a proteger segredos financeiros e documentos comprometedores pertencentes a famílias poderosas da região. Eles então compreenderam que a casa não era apenas um lugar de memórias, mas um tesouro repleto de segredos que sua mãe havia protegido por toda a vida. E eles, por ganância, haviam deixado esse tesouro vulnerável, ao alcance de qualquer um. De repente, um ruído atrás deles os assustou. A porta da casa, embora trancada, abriu-se lentamente. Uma figura surgiu nas sombras, uma presença que eles não conseguiram identificar. Seria alguém vindo recuperar o que sua mãe havia protegido? Ou, a própria casa estaria ganhando vida para lembrá-los de sua traição? A tensão aumentou. Pela primeira vez, eles entenderam que suas ações teriam consequências muito mais sérias do que haviam imaginado, e que sua indiferença, sua ganância, logo os confrontariam com uma escolha impossível: proteger o segredo de sua mãe, ou sofrer as consequências de seu egoísmo. Sem fôlego, David, Lisa e Mark ficaram paralisados diante da figura que acabará de aparecer. A luz do poste tremeluzia, projetando sombras sinistras nas paredes da casa. Lentamente a figura avançou, mas não era um estranho. Era uma projeção, um holograma estranho, como se a própria casa estivesse falando. Uma voz suave, porém firme, ecoou pela sala. Você vendeu este lugar, ignorou suas memórias e deixou para trás o que era mais precioso. Você se esqueceu de que amor e memória não podem ser comprados. Naquele instante, o cofre começou a brilhar intensamente, e os documentos e microfilmes flutuaram suavemente pelo ar, projetando imagens nas paredes. Fotos da mãe ajudando vizinhos, famílias necessitadas e rostos sorridentes e agradecidos, todos protegidos por suas ações. As crianças então viram a verdadeira grandeza de sua mãe, que haviam ignorado por ganância. A casa parecia estar julgando. E de repente um último segredo foi revelado. O pingente em forma de chave que eles haviam aberto alguns minutos antes continha uma mensagem gravada em seu interior. Aquele que proteger este segredo honra a nossa família. Aquele que o trair enfrentará sua própria traição. Num instante, as crianças entenderam que a sombra que tinham visto não era apenas um aviso, mas um teste. Os documentos e o microfilme desapareciam lentamente, como se a casa estivesse retirando a proteção daquilo que elas haviam traído. O medo as dominou. Para recuperar o que pertencia à mãe e salvar a honra da família, só lhes restava uma chance: desfazer o erro. David murmurou com a voz trêmula. Fomos egoístas, tínhamos que proteger o que a mamãe protegia. Eles levaram o cofre e prometeram devolver os documentos às mãos certas, para reparar o dano causado por sua ganância. A luz na casa suavizou-se e a figura desapareceu.
O silêncio retornou, mas desta vez era reconfortante. A casa, fiel ao seu propósito, havia ensinado aos seus filhos que o amor, a memória e o respeito jamais se perdem, contanto que se esteja disposto a protegê-los. E enquanto saíam, desta vez de mãos dadas, o pingente brilhava suavemente na luz do entardecer, como uma lembrança de que sua mãe, e sua sabedoria, ainda os protegiam.